Sabe aquele tema que entra na vida da gente e a gente se pergunta assim, o que será que é isso? Hoje a gente está de frente para um tema que eu de verdade tenho dúvida se eu entendi direito. E eu não vou ficar nessa sozinho. Vou deixar com vocês também para poder tentar entender junto comigo e tentar fazer reflexões sobre, ok? O tema vai ser virtudes, saber fazer e fazer é mais importante do que saber sobre o não sabido. Será? Bora! Bora nessa? Hoje temos um convidado mais do que especial. Hoje vai ser um banquete, hein? Para falar de um tema que eu vou te falar, não vai ser fácil. Pelo menos eu não entendi nada até agora. Continue não entendendo. Que delícia. Antes de mais nada, Dan, tudo bem? Tudo bem, querido. Maravilha? Obrigado, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas estão assistindo a gente. Exatamente. Julião? Tranquilo? Boa. Maravilha. Beleza. E nosso convidado especial, Eduardo Casarotto. Bom dia, bom dia. Olá. Bom dia porque eu adoro dar bom dia. A coisa mais feliz que tem é o bom dia, mais do que boa noite, boa tarde. Então, bom dia. Bom dia para Tudo todos bem, nós. Tudo Seja bem, muito gente? bem-vindo. Tudo muito bem. Estou Tá muito aqui, feliz. né, mano? Muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar aqui. Muito feliz de falar Cara, do você tá tema. ligado que você vai ter que, pra começar a explicar... Explicar tudo, né? Virtudes, acho que muita gente entende e a gente pode até definir melhor. Agora, essa provocação, né, do saber fazer, a competência ser mais importante do que o não sabido, desembucha. A gente começa falando que existe a velha psicanálise e a nova psicanálise. A gente já começa a entender que existe uma psicanálise clássica, Freud, Lacan, Jung, Melanie Klein, Erich Fromm, ou seja, toda aquela galera. Existe um novo pensamento. Ô, Edu, deixa eu até voltar um pouquinho, além disso ainda. Como você define a psicanálise? O que é é exatamente a psicanálise? Olha, eu acho que já vou explicar as duas coisas juntas, tá? Então, num processo de evolução da própria psicanálise. Freud, vamos lá no Freud. Vou até dar um passo antes, talvez os ouvintes não entendam um pouco disso, então vamos lá. O mundo começou no caos, tudo bem? Eu não tenho regra nenhuma, zero regras. Então aí vem, conforme o próprio Freud, em Totem e Tabu, e vem. Que é um livro, né? É um Totem e Tabu, então tem uma sequência que o Freud coloca de Totem e Tabu, que vem um totem, um cara que tenta liderar a coisa, né? E a gente não sabe, nenhum historiador sabe de fato como é que ele ganhou essa autoridade. Ou seja, vamos tacar uma virgem que agora começa a chover. Ele taca e começa a chover. O cara ganhou grandes poderes naquela hora, né? Ele começa a virar um totem e ali a gente começa a organizar a civilização. Não existe civilização ali. Existe antes do fogo, existia o pai e filha transando e comendo e matando todo mundo, ou seja, caos. Quem organizou essa brincadeira? Um totem. Um totem vem e fala assim, olha, vamos colocar regras com punições. Tipo Moisés. 10 mandamentos. Vem Né? aqui, Por exemplo, ó. é um totem. É um Primeiro totem. Moisés, né? Talvez o primeiro, biblicamente, talvez a primeira vez, né? Isso a gente consegue entender, inclusive, todo o sistema de governo religioso do mundo com essa explicação. Isso é legal também. Então, assim, vem um líder, coloca regras com punições, porque a gente não segue de forma primitiva. A gente não vai falar, olha, que bom, eu não vou trair a minha esposa porque eu tenho o conhecimento sobre isso, eu entendo o valor disso. Enquanto você é primitivo, lá, estamos falando antes do fogo, né? Aham. Ou seja, eu não tenho nenhum Quase conceito, bicho. eu não tenho quase... É bicho mesmo, Quase né? não, bicho. É bicho mesmo. Então vem um totem, coloca regras com punições. Essas regras com punições nascem pela primeira vez no mundo o proibido. Nada era proibido. Então, agora nasce o proibido. Esse proibido, ele vira o tabu, que o Freud traduz como totem e tabu, ou seja, do totem sai o tabu. Uma figura de autoridade disse o que pode ou não pode. O que não pode, que é proibido. Entendeu? Por isso é a expressão, isso aqui é tabu, né? Isso aqui não... Isso é um tabu. E aí... Cara, eu nunca soube de onde que vinha isso, cara. Vem exatamente daí. Tabu é uma palavra, acho que de uma tribo, né, do índico, que ele se apropria como sendo uma regra, né? Isso. Aí o tabu, ele tem que ser o quê? Eu tenho que ser evitado. Ele não vai gerar uma punição? Então eu tenho que evitar a punição. Então tabu não se toca, tabu não se fala. Então ninguém quer tocar ou falar sobre o tabu. Por isso que vira um Tabu. tabu.
ok? Então aí vira todos os mecanismos de evitação, eu tenho que evitar aquilo, tá? Que aí vem isso no nosso comportamento humano, tudo que a gente tem evitações, tá? Tudo que tem que ser evitado, esse mecanismo de evitação, causa o quê? Um pudor. O que é pudor? Os sistemas de evitação, aí a gente faz ao contrário, o que é pudor? É o sistema de evitação que vem do tabu, que são as proibições que eu vou ser punido por um totem. Então, é assim que a gente organiza uma sociedade. Se eu andar pelado na rua, vão me prender, vão me, gera uma me chamar de vergonha, louco. ou gera uma desonra. Essa vergonha já é o medo de ser punido. Então, o mecanismo de defesa dizendo, eu não posso ser punido. Então, o meu pai crítico, superego, o nome do pai, ou seja, qualquer filosofia que eu escolher, vai ter um cara ali dizendo, não pode. Não pode, não toque nisso, entendeu? Não faça isso, entendeu? E aí, então, daí vem, nisso veio os processos de repressão. Ou seja, nada era proibido. Agora, eu tenho proibido, ok? O que eu faço com essa energia? Eu tenho aqui, instinto primitivo, tronco cerebral, primitivo. Aí vem uma organização e diz, não, você não pode mais, ok? E aí, esses processos de repressão é que nascem a neurose. De onde vem a neurose? Exatamente desses instintos, desses desejos recalcados, onde eles vão viver o seu processo de neurose. Simples assim, ok? Aí vem a psicanálise. Aí vem a psicanálise e fala assim, olha, um indivíduo neurótico, histérico, transtorno, vai nascer obsessivo, toda essa brincadeira vai nascer desse processo de recalque. Aí a psicanálise passa uma vida falando, vamos despoderar, vamos matar o superego, ok? Vamos queimar o sutiã em praça pública. Olha, essa questão de sexualidade é só pudor. Agora, entendendo a sequência ali, a gente já sabe do que a gente está falando, do que é esse pudor. É só uma regra que se você descobrir, você vai ser punido. E aí você vai se libertar das suas neuroses, se libertando do seu superego. E o que a gente vê hoje, por exemplo, nesse movimento woke, nesse movimento todo que a gente está? Sim, liberou o superego, pode tudo? Pode ir para casa de swing? Pode ter trisal? Pode ser pintar o cabelo azul? Pode, que legal, liberou. Mas o que saiu? O id, saiu o desejo, não saiu um ego forte. E é esse o problema. Você quer dizer que voltamos a alimentar o instinto. Voltamos pro caos, entendeu? A gente tem uma volta ao caos, entendeu? Por quê? Porque eu libero o desejo que é primitivo, que é irracional, que é por instinto, ok? Que os 4 instintos primitivos ali, desejo, competição, proteção e sobrevivência. E eu vou viver em volta disso, tudo bem? Por que você tá usando essa roupa? Porque eu quero e ninguém vai se meter nisso. E dane-se, entendeu? Tá certo, instinto. Aí qual é a sua orientação sexual? Na verdade, eu não sei. Eu tenho hoje 400 qualificações. Tudo vale. Vale tudo. Eu não sei mais, porque eu não conheço, na verdade, o meu eu. É um eu fraco. O problema agora, então é o que a gente vai chegar agora, o saber, ou seja, é mais importante do que saber sobre o não sabido. O que é isso, então? Vamos lá. E aí nasce a psicanálise, certo? Processo de repressão? Então vem aí todas as neuroses. Vem a psicanálise e vai entender esse inconsciente. Existe uma segunda mente que está lá esse processo de recalque que está vindo as neuroses. Aí o Freud entende esses processos, né, nos sonhos, nos xistes, né, nos atos falhos, ou seja, onde aparece no sintoma, aparece no sintoma, né? Olha, eu tenho muito nervoso, eu tenho uma dor de estômago, uma psicossomática, ou seja, tem ali um sintoma, um comportamento, uma fala, tudo é sintoma. Gagueja, tudo isso é sintoma. A própria vergonha, a timidez. Nossa, você ia falar isso, o maior sintoma, né, distorcido hoje em dia é a tal da timidez. Eu não quero falar em público que eu sou tímido. Não, você é arrogante. Você é arrogante. Mas você não é bonzinho. Não quero comer etapas. Mas é exatamente isso mesmo que eu tô falando. A cara do Júlio. Por favor, filme aí o Júlio, que o Júlio tá sensacional, do tipo, mano, onde isso vai parar? Eu sou bonzinho porque eu sou tímido. Vamos chegar lá. Você é arrogante. Você vai puta de um arrogante. Essa. Bom, aí veio a psicanálise freudiana entendendo o quê? Saber sobre o não sabido, ou seja, eu sei do meu inconsciente. Então o não sabido é o inconsciente. O não sabido, o indivíduo não entrou em contato ainda com ele. Exatamente. Então o não sabido é o que eu não sei sobre mim. Ok? Puxa, eu casei com essa mulher autoritária, por quê? Porque aquele meu pai autoritário, que eu não resolvi com ele a questão afetiva, o que eu faço? Eu entro no processo de transferência, caso com alguém com traços minêmicos iguais ao meu pai, para tentar resolver aquela relação, que eu não consigo resolver. Ou seja, aí você vai lá no analista, olha, você percebe os traços da sua esposa, que é igual ao do seu pai. Seja por que linha for, né? No primeiro qualquer momento. Linha, qualquer linha. Olha, já derrubei os trem aqui. Mas isso também é um ato falho. Olha,
Aqui, ó, já derrubei os trem. Né? Hã? E que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Porque o trauma do passado, você carregar para o presente e tentar projetar ele para o futuro, não vai resolver o Não problema vai do passado. resolver, mas o inconsciente ele é atemporal. Isso é muito Ele legal de é entender. muito importante entender. Tem duas leis do inconsciente que são extraordinariamente importantes a gente entender. Ele é atemporal, então ele não entende o que é passado, o que é futuro, o que é hoje. Ele não entende nada. Tá? Ele é atemporal. E ele não entra em contradição lógica. O que isso quer dizer? Eu sempre brinco assim, ó. Se Deus é cego, Deus é amor, amor é cego, logo Steve Wonder é Deus. Pro consciente isso não faz sentido nenhum. Pro inconsciente faz total sentido. Pro nosso consciente não faz, porque a gente leva sempre a racionalizar, a tentar colocar lógica na coisa. E não. Se eu fui espancado na infância pela minha mãe, e eu quero um amor materno na minha fase adulta, eu vou buscar apanhar ou bater. Porque o meu inconsciente entende que mãe é afeto é igual a violência. O inconsciente Dentro ele do não con- entra em contradição lógica. Dentro do espaço do inconsciente, que não é um espaço físico. Né? Sim, sim. Outra coisa importante a gente lembrar que não é uma região do cérebro fisicamente falando, né? O inconsciente. Isso já é a nova psicanálise. Na tópica do Freud. Na tópica das virtudes, na verdade, não é um local. O Freud, ele tem lá o inconsciente, né? Então, só para entender o que você perguntou, né? Então, a gente vai saber sobre esse não sabido. Ou seja, caramba, eu não sei por que eu busco apanhar. Por que eu gosto de sadomasoquismo? Me bate na cara. Por que eu gosto disso? O não sabido é justamente isso, assim, eu sou tímido por causa disso, eu gosto de apanhar, eu gosto de bater por causa daquilo, ou seja, E eu não sei explicar a porque eu faço compreensão aquilo. É isso. desse sistema todo é justamente esse não sabido. Esse não Uma sabido. área que está lá na... Como é que chama? Inconsciente. Na janela de... Lado cego. o lado cego. Quadrante né? cego. O quadrante cego. Na verdade, É, não, janela. minto. Não, na Casa Johari a gente vai chamar isso do quadrante... O desconhecido. Desconhecido. Obrigado. Exatamente esse quadrante. Ou seja, é isso. Ele é desconhecido. Onde eu jogo, né, É o onde eu inconsciente. recalco tudo que eu não sou capaz de suportar. Isso. Né, Aí então, conscientemente. entendendo o texto do nosso... O contexto da nossa discussão hoje, o não sabido, a parte final, é justamente essa. O inconsciente. É o Ô, inconsciente. Du, posso fazer É só o um ponto inconsciente. aqui, que eu acho que é uma confusão que muita gente faz, porque o senso popular distorceu. O conceito de recalque, popularmente, ele é mal utilizado. Porque quando você fala Claro. assim, aquela mulher tá falando mal da outra, nossa, porque ela é uma recalcada, porque ela tem inveja. Não, peraí. Se ela sabe que ela tem inveja, é por isso que ela fala mal, então isso não é recalque. Porque o recalque é um mecanismo de jogar pro inconsciente o que eu não suporto enfrentar. Logo, o que está recalcado é não sabido. Não sabido. Então, o senso comum chama de recalque alguma atitude invejosa. Mas se a atitude é manifesta e percebida, não é recalcado. É isso, não é recalcado. Por inveja. Ou seja, Por inveja. eu vou... Mas até a própria inveja vai ser um sintoma, né? De destruição do outro. Por que eu tô querendo destruir aquele outro dentro da crítica? É porque eu desejei algo com aquele... Então, aquele desejo está recalcado. Aquele desejo está recalcado. É como uma pessoa que tem o desejo homossexual e ele, o superego, aquele proibidor, lá dos totens e tabus, está proibido. Não, eu não posso. Louco, não quero isso. Não posso, não posso mexer no meu toba, não pode falar que eu sou gay. O que ele faz? Sai na rua e bate num gay. Ele se vê no direito de ir lá e bater em alguém. Esse bater em alguém, por que veio essa raiva? Onde que veio essa raiva, amigão? Por que esse ódio todo de você chegar em uma outra pessoa e bater nela? Pronto. Isso daí é um sintoma. É um sintoma de algo que está recalcado, tá? Que é o não sabido. Tudo bem? Então, o não sabido a gente entendeu aqui, né? Certo. Já chegamos É o no que não tá no sabido. inconsciente. Tá? E já entendemos uma coisa que a gente vai falar já, que é... Por que está recalcado? Porque o meu ego não teve competência de lidar com a coisa. Eu não tenho competência na minha personalidade a lidar com aquilo. Se eu não tenho dentro da minha personalidade competência, eu recalco. E vai pro não sabido. Tudo bem? Aí veio isso Freud. Aí veio quem fez a segunda... Isso foi a primeira revolução. A segunda revolução... Brilhante tudo isso que o Freud fez. Né? Não, brilhante. Sem ter acesso a raio-x, sem ter acesso a exame de sangue, de neurotransmissores, nada. O que ele só descobriu, observando o o sintoma. que ele descobriu sobre o desejo, sobre o inconsciente, sobre as transferências, os mecanismos de defesa, sobre a sequência emocional, sabe, de desejo, da culpa, autossabotagem, é incrível, é incrível. Aí vem uma segunda revolução, que é do Lacan. O Lacan entendeu que o inconsciente, ele inclusive chamava dessa forma, é um operário incansável. Ele não vai parar de produzir o imaginário nunca. Ele não para. Então, quando acaba a análise? Nunca. Nunca.
Não vai acabar nunca, ele não para de produzir. Porque, segundo Heráclito de Éfeso, que tantas vezes já citamos aqui, é impossível um mesmo indivíduo se banhar nas águas do mesmo rio, porque não é o mesmo indivíduo, não é o mesmo rio. Não, e vai continuar, e não para. Só um ponto. Jacques Lacan, na verdade, letrista, né? Ele era formado em letras, francês, mas absolutamente encantado também pelos processos mentais, né? Depois vai fazer psiquiatria, e é o cara que resgata conceitos freudianos que estavam ali depois da Segunda Guerra Mundial, meio jogados de canto, porque Freud era judeu. Porque o Freud era judeu, né? O Freud, ele por isso, inclusive, só um parênteses, é por isso que o Freud quis muito o Jung, né? Porque o Jung era o primeiro não-judeu, né, a vir para a psicanálise, que ele tinha medo de que era ser julgado de uma ciência judia, né? Então, e ele queria que fosse universal, como de fato era. Então, o primeiro movimento que ele faz isso é com o próprio Jung. Só que Jung vai entender o inconsciente coletivo, vai entender a intuição, vai entender outras coisas que eles divergem totalmente. Até as questões religiosas, né? Freud, um judeu desencantado da religião, e Jung um cara espiritualizado. O Jung entendia, por exemplo, que o teu ego já vem com composições de personalidade de outra existência. O Freud falecia com isso. Não, falecia não, ele era... Freud era ateu. O Freud não apesar de ter sido criado em família judia. O Freud, quando eles entravam nessa discussão, é muito engraçado. Essa história é ótima. Conta aí. A discussão para o Freud, o inconsciente é de fora para dentro, ou seja, eu pego toda a minha experiência, o que vem e vou formar o meu inconsciente. O Jung já não, já tem o inconsciente coletivo, eu já trago coisas, então por mais que o externo é a informação entre, já tem algo lá, então é de dentro para fora. Aí quando eles discutiam isso, o que acontecia? O Freud desmaiava. Ele desmaiava, chile quento. Não, desmaiava mesmo, assim. Desmaiava mesmo. Dormia na cadeira, assim. Quando chegava nesse relatos em cartas. Isso é sintoma, né? Ou seja, ele não conseguia... Era muito para ele. Era muito recalcava de um jeito que somatizava e desmaiava. Ele chegava num lugar onde ele perdeu o poder, né? Onde ele não conseguiu comandar. Ele falou assim, você tinha que seguir o que eu tô mandando. O Freud tinha tinha que ser mesmo. Porque se ele não é arrogância do Freud, era arrogância, mas devia ser para a época. Imagina ele chegar no congresso e dizer, olha, os seus filhos de 5 anos têm tesão por vocês, pais. Estão falando de 100 anos atrás. Se o cara não fosse realmente muito duro, assim... hoje isso já é chocante. Ele não ia conseguir colocar tudo o que ele descobriu. Então ele tinha que ser duro mesmo. Tanto que ele fez a Sociedade do Anel. Pra você ter uma ideia, ele fez uma sociedade dos 2 anéis, deu 12 anéis para cada um e falou assim, vocês não podem romper comigo nem com a minha teoria. Ou seja, é o grupinho, porque você vê que ele já tinha essa pira. Aí alguns vão romper, Alfred Adler. E ele tinha um anel que comandava todos. Eu acho que mas eu acho que isso na biografia da Ruth Inesco, eu acho que ela fala, o anel dele era diferente dos demais. Tinha alguma coisa diferente. Mas você vê que é interessante, ele desmaiava em algumas discussões com Jung, por exemplo. Carl Gustav Jung. Desculpa polemizar, mas tinha alguma coisa a ver com os 12 discípulos? Talvez. Mas é claro que tinha. Pode ser que inconscientemente, né? Tudo simbólico, claro. É tudo simbólico. De bobo ele não tinha nada. Ele fiz sem querer 12. Não precisa. Mas geniais que já passaram pela Terra. Cognitivamente falando. Aí falando da segunda revolução, o Lacan entende então que esse inconsciente é incansável, não para de produzir. E aí ele dá uma grande virada nos anos 80, rompe com a própria escola freudiana, ele fecha a própria escola e diz... A gente vai parar com essa busca sobre o não sabido e vai para o saber fazer. Então ele dá uma virada na psicanálise e vai falar assim, olha, eu vou sobre o não sabido, só que tem um limite. Tem um limite, não vamos ficar 20 anos aqui. A gente tem um limite aqui e a gente vai tentar adequar isso na sua vida prática aqui também. Entendeu? Então ele dá grande virada. Concordamos com o Lacan? Muito. Estamos nessa página com o Lacan. Agora vem a terceira revolução da psicanálise, que é entender que o indivíduo ele pode deixar de ser inconsciente. Ele pode se tornar mais consciente. Tá? Aí vem essa virada muito grande e entender que temos faixas de evolução. E cada faixa de evolução tem um funcionamento psíquico diferente. Então, por isso que existem 5.000 religiões no mundo. Por que elas servem? Porque são muitas culturas e muitas faixas de evolução. Eu não posso chegar para alguém, assim, totalmente primitivo e dizer, vamos meditar aqui que a gente vai encontrar o nosso eu.
Cara, eu trabalho com cadeia, tô te Mas posso falando, dizer uma não coisa? vai Precisa falar- chegar. Pô, talvez falar um pouquinho mais perto do microfone pra gente escutar bem. Ah. Isso eu posso falar, não posso? A gente é mais primitivo. Não dá. Então, Não vai assim, te ó, escutar, não vai conectar. não vai. O instinto primitivo, Tá além da compreensão. regras com punições. Tem uma regra pra gente usar o cinto de segurança. Entendeu? E aí, se a gente não tiver... Não fumar no avião. Não Teve fumar que no avisar avião. que não podia. Entendeu? Pega uma reportagem do Maluf falando isso na cultura. Tá circulando bastante. né? Que é incrível. Os intelectuais da época defendendo, tipo, isso é um absurdo. Se eu quiser morrer, eu morro. Entendeu? Se eu quiser fumar do lado, eu vou fumar. Ou seja, as pessoas primitivas Tem um cara que não fala têm assim, pessoas que condições fumam da são- própria Não, sobrevivência. e ele fala, pessoas que fumam no avião são mais interessantes São mais do que as que agradáveis, são mais né? agradáveis do que as que não fumam. É um absurdo. Bom, mostrando exatamente que primitivismo, para viver em sociedade, para formar uma civilização com regras, com punições. Se não tiver a punição, ele não segue a regra e se mata. Entendeu? E mata todo mundo. É simples assim. O primitivo é assim que funciona. Então tem que ter essa regra de punição. Bom, Lacan dessa virada e a gente entende, então, o que acontece de fato é que temos um ego fraco. A gente tem a falta de competência do ego. Tá? E a gente pode se tornar mais consciente. Essa é a nova revolução. E a gente vai olhar de um aparelho psíquico totalmente independente dos aparelhos psíquicos do Freud, do Lacan, do Jung. Tá? E a gente vai olhar com um novo aparelho psíquico. Mas é uma evolução do conceito da doença do self, por exemplo? Não é uma evolução, porque a doença É um do melhor self entendimento. é diferente, é um novo olhar totalmente diferente. Isso é uma primeira coisa que a gente tem que entender em psicanálise das virtudes, essa nova linha, que não é a velha linha usando virtudes, falando de aceitação. Não é um verniz que você tá pondo. Não é um acréscimo aqui assim, ó. É um novo pensar sobre a psique humana totalmente, é um aparelho psíquico totalmente diferente. Para a gente, o inconsciente é um estado, já não é mais um local. Igual você vai ver no aparelho psíquico do Jung, tem aqui, ó, consciências, componentes endopsíquicos, ectopsíquicos, aqui está o inconsciente, aqui está o inconsciente coletivo. Você vê no aparelho dele. No Freud é a mesma coisa, ó, tá aqui o inconsciente, aqui o pré-consciente, aqui está a consciência. No aparelho das virtudes, não tem esse lugar. A gente entende que toda a psique fica mais consciente e toda a psique fica mais inconsciente. A gente entende que esse estado da mente, ela muda. Conforme o quê? Aí vamos para a neurologia. A neurologia nos ajudou bastante a entender coisa que o próprio Freud lá não tinha nem condições também. Tá? Aqui nós temos o tronco cerebral, sistema límbico, neocórtex. Tá? Bom, vou dar um passo antes para entender como a gente chegou nessa concepção. Mais de 15 anos atrás, a gente começou uma pesquisa exatamente sobre essas castrações, superego e tal. E fomos entender, não sei quem me fez essa raio dessa pergunta, será que tem algo que as religiões concordam? Eu falei, não, tem, muita coisa, várias religiões concordam. O quê? Quantas tem? Bom, em resumo, tem mais de 5 mil religiões no mundo. Tá? Foi um trabalho meio que estatístico mesmo, a priori, nada dentro da psicanálise, mas um trabalho mesmo, esse concorda com esse. Em resumo, temos 33 pontos que todas as religiões do mundo concordam. Só aí já é extraordinário de entender. Só aí é legal pra caramba. Imagina que todas as religiões do mundo estão aqui e falam assim, ó, quem discorda do perdão? Ninguém vai levantar a mão. Quem discorda do amor ao próximo? Ninguém vai. Quem discorda da autorresponsabilidade? Não vai. Então a gente entendeu essas 33, aí saímos desse trabalho estatístico para um trabalho neurológico. Então, aonde funciona no cérebro cada um? A gente achou até que ia encontrar um funcionamento em cada lugar. Para o nosso susto, todas funcionam no lobo frontal. Um segundo descoberto extraordinário. A região aqui atrás da testa, que alguns chamam de córtex pré-frontal. Eu chamo de lobo frontal, é o nome técnico mais correto, tá? Que é ele que faz, ele é a nossa, que a gente entende, a gente fala de Sócrates aqui, o que a gente entende, esse pensamento filosófico, onde que a gente consegue funcionar no cérebro? É o lobo frontal que entende esse pensamento mais filosófico, mais complexo. Ele domina, ele é a área mais nobre do nosso cérebro, é a parte que por último foi feita, entendeu? Foi formada no nosso cérebro, tá? Tanto que essa massa cinzenta termina de formar entre 28 a 30 anos de idade. Que, aliás, é uma das grandes descobertas dos últimos anos, né? Por que adolescentes são meio sem noção? Bom, para começar, porque o equipamento deles não está pronto. Não está pronto. Por que depois dos 30 a gente fica mais com medo de arriscar tanto? A gente analisa mais. A gente analisa mais, tem mais medo, tá? A gente pensa mais nessa projeção de futuro. Mais consciente. Entendeu? Mais consciente. Então esse consciente, a gente agora está chamando de lobo frontal do quê? Da consciência. Quanto mais eu estimulo o meu lobo frontal,
mas eu domino o meu tronco cerebral. Tudo bem? Então a gente sai da inteligência emocional, que também é um processo legal, mas a ideia é inteligência moral. Ou seja, quanto mais eu tenho o perdão desenvolvido, a aceitação desenvolvida, a responsabilidade, o amor ao próximo, a brandura, a paciência, ou seja, às 33 eu estou estimulando esta área do cérebro. E essa área do cérebro tem capacidade de dominar o meu primitivo. É isso que eu faço na cadeia. O programa que eu criei, a metodologia que eu criei para recuperação de criminoso, é exatamente o que eu faço. Só isso, eu não faço terapia. Eu não vou lá perguntar se ele tem problema com o pai dele. Você vai precisar de uma vida inteira, né, para tratar. Hã? Olha, isso vem de encontro o que a gente falou em outros capítulos aí de uma nova vertente que está entrando, que é a história da inteligência espiritual, lembra? Mas nós falamos aqui com... Oh, meu Deus. Ricardo. Com o Ricardo Fará, e ele falou, gente, cada vez mais, até no mundo organizacional, a gente já começa a discutir um pouco quão desenvolvida é a inteligência espiritual daquele indivíduo, que não é muito diferente, de verdade, com nuances da inteligência moral. Eu acho que é a mesma coisa, na verdade, que acho que ele tá falando. Sim, em linhas gerais, talvez seja a mesma coisa. E é muito avançado para algumas pessoas isso. Como assim? Eu não domino nem minhas emoções, você quer que eu domine a minha moralidade? Aí que tá, Sim. faixas de evolução. Aí, por isso que é tão importante o pensamento terapêutico girar em torno das faixas de evolução. Não adianta eu pegar um cara lá primitivo e olha, então você vai pensar sobre isso. Não, querido, você tem que dar tarefa pro cara, é experiência. Ele tá na matéria ainda, ele ainda tá denso, ele ainda tá... Matar ou morrer, né? Ele não tá no lugar do pensador, ele tá do fazedor. Então, assim, os processos mentais mudam, as necessidades mudam. Imagina uma coisa simples. O quanto uma pessoa mais primitiva tem necessidade de sexo. E imagina uma pessoa realmente com toda a consciência, expansão de consciência, ela tem, não é por castração, por proibição daquele superego. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora, né? A escolha. É de dentro para fora, é por evolução. Aquela necessidade vai ser diminuída. Agora imagina ao contrário, alguém que está lá evoluído, ele tem uma necessidade mesmo humana, tá? Não é desejo, não é um planejamento, ele tem necessidade, o corpo dele pede introspecção. Então ele precisa de ficar 20 minutos no mínimo ali por dia numa introspecção. Se ele ficar a semana inteira sem meditar, sem orar, sem se conectar com o interno dele, sem estar a mente dele vazia, ele começa a passar mal igual um primitivo fica sem fazer sexo. Vira sintoma. Mas se um primitivo ficar sem meditar, ele não vai ter nada, porque ele nem tem essa necessidade ainda. Então, essa é uma nova descoberta também da nova psicanálise. Mas isso não pode ser esse aspecto primitivo, ele não pode ser em determinadas áreas da vida só? Porque assim, você deu um exemplo, né? Qual que é a necessidade da pessoa fazer sexo? De repente, ela pode ser uma pessoa não primitiva em determinados aspectos da vida, mas tem alguns outros aspectos que você pode considerar ele primitivo. É isso, é uma soma Faz de sentido. tudo. Por isso 33 virtudes. Exatamente. Você pode... Ou seja, algumas dessas virtudes, de repente, a pessoa... mais avançada, outra não. Ela luta muito contra Exatamente. aquilo, mas as outras, elas... Por isso que a metodologia faz realmente uma medição individual de todas elas. Tem que medir individual todas elas. E outra descoberta extremamente importante. A gente só vai estimular o lobo frontal, vai fazer essas conexões do lobo frontal quando for uma competência e não só um conhecimento. Por isso, saber fazer e fazer. Eu tô começando a entender. É isso. Ó, pelo que eu entendi lá... Complexo, mas é interessante. Não é só ter o conhecimento, é ter o conhecimento e saber o que fazer com aquilo. Não é só saber o que fazer com aquilo. Não adianta. É fazer. Se eu tô entendendo bem, mas a história é mais ou menos o seguinte. Freud ele olhou para o passado para tentar explicar quem que você é e a construção de como que você foi criado. Lacan começou a olhar um pouquinho mais para frente. Falou, em vez de ficar olhando para o passado, vamos olhar para o futuro. E o que essa concepção nova agora seria de como que você vai olhar para o futuro, né? Como que você vai tratar como que você vai passar a ser mais consciente para justamente desenvolver. Mas competente para se tornar mais consciente. Eu não consigo expandir minha consciência se não for pela competência. Essa é a descoberta. Tem que lembrar dessa palavra competência. Para quem não entende competência, é conhecimento, habilidade e ação. Eu tenho as três coisas, o chá, famoso chá. Eu tenho uma competência. Então eu posso saber, estudei 5.000 religiões por 15 anos, eu posso dar uma palestra bonita, linda sobre o perdão? Cara, você chora na minha palestra de perdão. Isso não quer dizer que eu tenho a habilidade de perdoar alguém. Perfeito. Isso são coisas diferentes, tá?
Então eu posso aprender com a minha linguagem que eu vivo, nasci dentro da igreja e meu pai falava disso. Então, poxa, eu falo que eu perdoo, mas eu não tenho conhecimento. Eu também não gero competência. Então eu posso aprender a fazer voluntariado, eu tô lá levando sopa para todo mundo, mas eu não sei, eu não tenho conhecimento por que eu tô fazendo isso de fato. Eu posso estar lá, inclusive, para ser aprovado. Só para ser aprovado. E aí é aí que cai no superego. Então, na verdade, eu estou pedindo uma aprovação, uma aceitação dentro do voluntariado. Quando eu junto os três, eu gero uma competência. Aí esse lobo frontal Expande. começa a expandir, ele começa a dar corpo e ele começa a dominar a primitividade. Então, assim, por isso que desenvolvimento, ou seja, por isso que o conhecimento, conhecer isso é mais importante do que conhecer a si mesmo. Agora ficou claro. Então, ou seja, o saber é mais importante do que o saber sobre o não sabido. Aí talvez a gente vai assim, mergulhar no lago de Sócrates, especialmente pela porta tudo que sei é que nada sei. É isso. Esse é o Eu inconsciente, preciso né? reconhecer a minha ignorância e preciso reconhecer que eu não sei o que fazer com os meus instintos para que eu decida aprender o que fazer com os instintos, isso aí. saber como lidar com isso e aí começar a olhar e falar, isso aqui não cabe mais pra mim mesmo. Mas o cara te fechou e ainda apontou o dedo do meio pra você e te chamou de cuzão. E eu fiz uma oração pra ele, pra que ele possa se acalmar e não correr o risco de atropelar ninguém. Mas aí, quando eu faço isso, eu faço realmente com conhecimento. E não porque me ensinaram a fazer isso, eu quero mostrar que eu sou bonzinho. Eu quero mostrar que eu sou Deixa eu postar aqui no Instagram que eu tô fazendo uma Você não oração tem pro cara que me necessidade. fechou. Você não tem necessidade de provar pra ninguém. Não, de aprovação e nem de aceitação. Então, outra descoberta também da nova psicanálise, que é extraordinária, que o centro de todas as neuroses é o orgulho e o egoísmo. Então, Bíblia, o Corão... Não, pronto. Para aqui, acabou, pronto, isso, aprendeu negócio. isso, tá tudo ótimo. Aprendeu isso? Porque aí é um combate, aí sim Lacan tem razão, é um combate de uma vida. É um combate de uma vida, porque todas as expressões do orgulho são muitas expressões. Então, a vaidade, a soberba, a necessidade de poder, a vergonha, o controle, o toque, a depressão, é tudo orgulho. A gula, A a necessidade de vencer sempre, de juntar dinheiro, sucesso, É tudo. beleza física, dependência de beleza física. Eles chamavam de poderes, né? O Adler chamava das formas, o Freud, o Lacan chamava as formas de poderes, que são as formas do poder militar, o poder econômico, né? O poder do dinheiro, Bélico, poder, né? Aí vai. Já a gente entende que todos esses poderes é o quê? Vem da onde? Do orgulho. Orgulho. Eu tenho que dominar o outro para a sobrevivência. Então, antes... é fácil entender. Por que do orgulho? Tá? O que é orgulho tecnicamente agora? Vamos sair do senso comum e vamos ir para o técnico. Tá? Orgulho é a necessidade primitiva do tronco cerebral de ter importância para ser aceito e aprovado, para ter uma sensação de sobrevivência. Por quê? Porque tem uma mensagem no nosso tronco cerebral dizendo, em grupo eu sobrevivo. Tá? Então, E não tá em grupo eu errado, sobrevivo. né? E não tá errado. Realmente, em grupo a gente se protege mais. Aí eu tenho que ser aceito por esse grupo. Eu tenho que ser O grupo aprovado tem que nesse deixar grupo. que eu fique ali, né? Como é que eu sou aprovado pelo grupo? Fazendo o que o grupo Importância. quer. A palavra é importância. E aí você vai ver todos os mecanismos do orgulho girando em torno disso. Então, vaidade corporal, vaidade intelectual, a vaidade do meu carro, a vaidade da minha casa, a vaidade de tudo. A necessidade de poder, controle, tudo isso é para ter importância, para sobrevivência primitiva. Então, isso é totalmente primitivo. Então, quando eu quero a aprovação do outro, vem desse núcleo desse orgulho aqui. Então, Dom, mas deixa eu fazer um ponto aqui, então. Se a gente falou aqui que o inconsciente é atemporal, e vários autores falam isso, e a gente vivencia isso na prática. Quando a gente, então, está no inconsciente, o inconsciente tem essa ilusão, porque é uma ilusão, não estou entrando no mundo espiritual, tá? Por enquanto estou ficando no mundo físico. É uma ilusão, porque vamos morrer. A ilusão de que não tem fim faz com que eu, então, fique vivendo essa coisa de... depois vai dar, depois vai dar. Quando eu trago para a consciência me diz, vai ter fim. Uma hora você vai morrer. Talvez seja a hora em que eu consiga parar para me perguntar, e o que eu estou fazendo então para realmente melhorar? O conceito de eternidade, é uma das 33 virtudes, é o conceito de eternidade, que é saber, inclusive, lidar com a própria morte. Com a morte, com esse final. Então, a gente entra numa negação, que a gente não sabe lidar com a morte. Para onde eu vou? Você tem certeza se é um lugar bom, para um lugar ruim? Você sabe se você se sente culpado dos seus pecados, das suas faltas, e você vai para um lugar ruim?
você vai para um lugar bom, existe céu e inferno, todo o conceito dessa brincadeira, se existe toda a questão da espiritualidade, de Vale das Trevas, mal de família, cada religião tem um lugar para onde você vai. Se você não for... Tem um lugar bom e um lugar ruim. Tem um lugar bom e tem um lugar ruim dessa brincadeira. A negação é quanto ao desconhecido, né? Eu nego, eu não sei lidar com isso. Eu sei lidar com isso? Não sei lidar com isso. Eu entro numa negação e vivo o meu dia Você não tem controle, né? Então, como amanhã tudo bem. Eu vou fazer as pazes com aquele meu amigo. Porque o algum inconsciente é atemporal. Entendeu? Pra E eu vou sempre. espaçando. Se eu sei que eu posso morrer agora, eu posso sair daqui, tropeçar e cair. Eu não vou parar de negar a morte. Eu resolvo tudo e faço tudo que eu tenho que fazer agora. Tá? Então Dependendo da faixa de evolução. dependendo da faixa de evolução, você não vai ter nem consciência. Abaixo dessa consciência parcial, a gente chama de consciência parcial, essa parte do meio, que eu falo que é a mais neurótica de todas. Porque quando você tá abaixo... É isso, é onde você mais sofre. Porque eu tô assim, ó, atrás da consciência parcial, eu tô instintivo ainda. Eu tô atrás do poder e a todas as pessoas que têm sucesso no mundo corporativo e tal, é porque eles funcionam. Olha, eu vou mostrar poder daquele outro, aquele outro quer o poder, então ele vai comprar meu produto. Então, quanto mais poder, mais você vai e vai. Você tem o sucesso exatamente dentro de que o mundo funciona dentro do poder. É um alimento para ele. Né? Ele tá funcionando naquele sistema. Se ele funcionar naquele sistema, ele dá certo. Dá certo Para aquele momento. para aquele objetivo de ganhar dinheiro, de sucesso e tal. Tá? Agora, quando eu tô na consciência parcial, e eu vejo que aquilo, na verdade, vem da minha falta, meu pai não me reconheceu, logo eu vou buscar esse reconhecimento externo, no poder, no carro e tal. Então, Título. tudo vem da falta. Quando a falta, ela é impossível de ser coberta. Isso toda a psicanálise já sabe. Ou seja, eu posso realizar desejo. Eu tenho uns momentos de alegria. Comprei uma BMW. Mas 2 meses depois eu preciso de outra. Porque o inconsciente é um trabalhador De mais incansável poder. e ele é o trabalhador do instinto, da vontade, do Exatamente. desejo. Porque ele fica produzindo desejo. O que é o desejo? Bem, para quem está assistindo e não entende, é o movimento que o inconsciente faz para cobrir falta. Então, mas De como é que forma vai bem cobrir a simples. falta se nasceu, fudeu? Ou seja, você nasceu, você a partir de agora sempre vai precisar de algo. Vai precisar comer, vai precisar respirar, vai precisar beber, vai precisar se vestir. Quando você estava lá no útero da mamãe, estava tudo maravilhoso, não faltava nada. Não tinha nem linguagem para dizer o que estava acontecendo. Aí nasceu, tem que respirar, aquilo deve arder horrores de uma primeira vez, né? Pronto. Nasceu, fudeu. Começou o processo da falta. E todos nós nascemos, né? Aí começou toda a falta. Toda essa falta eu vou transferir, vou projetar ela em algum lugar. Só que ela não acaba, certo? E aí quem tá na consciência parcial começa a entender isso. Ele fala, caramba, não chega, né? Não chega. Esse sucesso não chega, esse dinheiro não chega, essa fama não chega, eu vou me espiritualizar mais. Aí começa a galera a querer se espiritualizar e começa a entender o próximo um pouco mais, a fazer mais voluntariado. Ele tá nesse meio do caminho. É o cara que, assim, ele tá no muro assim, ó, ele olha pro que ele tem que fazer, Conseguindo ver o horizonte. só que ele tá aqui ainda. Por isso é neurótico, Por isso que é o sofre, mais né? neurótico de todos, assim, é o mais doido de todos. Porque ele sabe onde ele tem que ir. Você não sabe onde você tem que perdoar? sim. Sabe? Você consegue perdoar todo mundo? Não. Consciência parcial. Eu tenho uma consciência parcial, não cheguei lá ainda. Agora, tem Qual uma que é boa o notícia. próximo step desse? O sentir. 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 Ou seja, agora eu já não estou mais parcial, agora eu já estou perdoando já. Ô, Duma, podemos dar uma boa notícia aqui, porque também o pessoal pode ouvir e falar, meu, fudeu, eu nem quero ir pra essa consciência parcial. Então, a boa notícia é que você não regride. Quero ficar aqui embaixo. Porque aqui embaixo Tá mais louco. eu tô fazendo sofrer, mas que se foda, eu não tô sofrendo, né? Na consciência parcial, eu reconheço o meu fazer o outro sofrer, né? Só que a boa notícia é que uma vez que você evolui para uma próxima faixa, você não regride. Não, isso é maravilhoso. O Entendeu? Einstein disse isso, né? Uma vez o cérebro... Ninguém desevolui. Ninguém desevolui. Ninguém, olha, aprendi um trem. Então você chegou na consciência Você não vai parcial, desaprender. que legal, o próximo passo agora é para frente. E por isso que aí a gente volta no o saber é mais importante, porque eu não vou dessaber. Não, e volta no sentir, que é a próxima fase. O que é? Como que é? O sentir já é literal. Por isso que eu tenho as 3 fases: fazer, pensar e sentir. São 3 você vai perceber o quanto você faz as coisas, você está na tarefa, tá? Você está ligado a objetos, você está denso. Aí você começa um estado mental, realmente, de pensar sobre. Você está já mais no meio do caminho. Já no estágio do sentir, você vai realmente sentir a conexão com tudo somos um.
por exemplo. Você pode pensar sobre o conceito Todos Somos Um, que é uma das virtudes. Ó, eu, a mesa, eu, você, o cachorro, todo mundo é uma coisa só. Eu posso pensar e filosofar sobre isso. O cara do fazer nem tá nesse lugar ainda. Que idiota que eu sou a mesa. E acha que é papo de louco, né? Mas é papo de louco. Papo de louco. Aí eu começo com o papo de louco. E aí quando eu sinto realmente a conexão entre tudo isso daqui, eu sinto isso. É outro lugar. Entendeu? É um Ou outro seja, lugar. não é mais só sobre mim, não é sobre coisas, é sobre nós. É sobre o todo. Né? E tem algum outro passo depois de sentir? Tem até o passo, o maior, vamos colocar o maior, que é o estado amor e caridade plena. Entendeu? E não confundam a palavra caridade, perdão, com religião. Não tem nada Não a ver com pode, religião. não pode. Nós estamos falando de uma competência da Universal. personalidade do ego. Nós não estamos falando de religião. É isso que tem que tirar do senso comum a palavra perdão e falar, não, perdão não é uma opção. Essa é outra coisa que a gente prova que virtudes não é assim, eu posso ter ou não posso ter. Como é que eu provo isso? Se você não tem, você vai ter um sintoma. Se você não perdoar, você vai entrar em ódio, rancor e vai ter sintoma. Então isso eu provo pra você que você não é uma opção. Um pode aprender, outro A não. conta vem de qualquer jeito. Eu vou escolher ou não. Não é escolha minha, não. Isso é humano. As virtudes são humanas. Entendeu? Se eu não desenvolver, eu vou. Agora Vou ter uma podemos... conta. Me desumanizar. Muito interessante. Agora podemos adotar o seguinte processo, com base no que você trouxe, dos 33 pontos que são chamados de atenção para poder desenvolver e ter consciência, para você buscar o próximo passo. Se isso fosse uma gamificação, né? É mesmo. Né? É uma gamificação, né? Na prática. Para eu sair do estado mais primitivo e ir para o próximo passo, eu preciso transitar por essas 33 É isso. Eu preciso situações. desenvolver, treinar. Então, E aí, à medida que eu vou jogando para dentro, como check, eu vou subindo de patamar. É isso aí. E quando eu estiver na minha plenitude dos 33, podemos assumir que o cara começa a sentir. É isso aí. Ou seja, quando eu realmente estiver no máximo, eu verei Jesus. Uau. Eu virei Buda, Chico Xavier. É isso, entendeu? Edu, eu entendo que isso não tem a ver com religião e realmente eu entendo perfeitamente que não tem. Tem a ver com gente, com pessoas, né? Com como a gente é construído. Mas queira ou não, por exemplo, Jesus falava exatamente disso, né? O que ele falava era exatamente isso. Então, assim, você tem essa... Não tem a ver, mas tem, cara, né? Porque... E por que a gente não escuta até hoje? Faz 2000 anos que ele disse. Buda, então, faz 2600 que ele falou as mesmíssimas coisas de Jesus. Que sacrilégio. Não é sacrilégio, não. Pode pegar os textos. É que a ciência, para provar que a ciência está certa, ela se afasta da religião. Porque a religião também, o homem pôs a mão nessa desgraça. E aí virou dominação. Sim. O poder, né? Outro fim, Aí né? colocou Outro fim. aquele tronco cerebral dentro daqueles conceitos lindos. Cagaram. E aí a ciência falou, não, vocês são todos uns loucos. E eram mesmo, ok? E aí eu vou provar aqui. Então aí teve essa desconexão. Então essa linha tá fazendo essa nova conexão. Ela volta à conexão e trazer, falar, não, vocês estão falando da mesma coisa, queridos. Tá? Olha que coisa mais louca, que é da vaidade intelectual, uma psicanálise dizer que todo mundo é sempre inconsciente. E um behaviorismo dizer que nunca é inconsciente. Dois extremos Não tem como os ridículos. dois estarem certos, né? Lógico. Entendeu? Os dois estão errados. A gente entende que nós temos estados de mais consciência e estados de mais inconscientes. Então, quando eu deixo de ser primitivo, eu deixo de ser inconsciente. Então, quando eu deixo de ser primitivo, eu deixo de ser neurótico. Porque todos os elementos de falta estão aonde? No inconsciente. E eu não vou virar sintoma, processo neurótico, enquanto eu estou inconsciente? Sim, eu não estou... Porque assim, o inconsciente me domina. A linguagem me domina, a falta me domina. O desejo me domina. Quando eu estou consciente, eu domino a falta, eu domino a linguagem. Eu não vou lá para ganhar aprovação. Eu vou lá porque eu tenho conexão com aquele próximo, de fato. Então, aí a gente tem uma linguagem, né, que o Lacan diz que o outro constrói o sujeito, né? Ou seja, o que é a análise do sujeito, né? A psicanálise do sujeito tem eu aqui, o Edu, e tem o meu sujeito, que é todo o meu inconsciente, tudo bem? Quem vai para análise? Não é o Edu, é o sujeito, tudo bem? Quem deveria ir. Quem deveria ir para análise, né? Ou seja, o analista ele tem que olhar para o sujeito.
Quem constrói o sujeito? O outro. Por isso que o Sartre fala, né? O inferno são os outros. Porque tudo que esse outro me entrega, que sou ou que não sou, eu tô montando esse sujeito. Você não é capaz. Para. Você, nem tenta. Músico não dá dinheiro. E por aí vai, e você incorpora isso e você tá lá no seu sujeito. Montado disso, desconectado do seu próprio eu profundo. Entendeu? Do seu próprio self. Mas, ou seja, esse outro que montou o seu sujeito domina o seu eu. Quando você tá na consciência, você olha para a realidade, no aqui e agora, sem passado. Ou seja, você se torna temporal. Você não está mais pegando o inconsciente lá atrás, o passado, e nem projetando esse excesso de futuro. Você está aqui, sabendo das suas necessidades atuais, enxergando o outro, e aí um termo novo dessa linha, que é o outro realidade, porque tem o outro e o grande outro. Que é o outro, é todos os outros que formam esse sujeito. O grande outro é esses totens, lembra dos totens que a gente falou? Ou seja, papai, mamãe, ou seja, todo mundo pode falar X, mas se pai fala X, esse grande outro vai ter um peso maior nesse sujeito. As figuras de autoridade, né? E existe o outro realidade, que eu percebo o outro aqui, ó, na realidade. Ele não tá, literalmente, não tem nenhum acesso a uma lembrança de alguém, uma transferência de alguém, uma projeção de alguém. Ele não me lembra medo, desejo de nada. Eu não desejo nada dele. E eu não me protejo em nada dele. Eu percebo ele e as suas necessidades. E ele é mais importante que eu. E aí a gente tem que acabar com esta merda, literalmente, da psicologia behaviorista americana, que é toda montada a partir de sucesso, que é cuide de você primeiro para cuidar do outro. Aquela ideia da máscara. Põe a máscara em você primeiro do que no outro. Eu desafio alguém pegar algum livro sagrado que escreveu isso. Cuida de você primeiro, depois do outro. Ainda que a gente já tenha tido Qualquer bons livro embates, sagrado. hein? Eu acho que existe uma questão aí talvez eu vou fazer voz aqui para o nosso podcast, da questão do equilíbrio. Porque também, se eu não tenho um mínimo de saúde, seja ela física ou mental, para me dedicar ao outro, que qualidade eu estou oferecendo para esse outro? Eu estou oferecendo toda a minha... todo o meu cansaço, eu estou oferecendo a minha doença. Não, mas eu vou fazer tudo pelo outro. Mas que tudo? Você não está se alimentando direito, você vai cuidar do outro como? Isso aí... Eu acho que eu acho importante falar de um certo equilíbrio aqui. Então vamos deixar mais científico. Não tem a ver com a intenção. Não, vamos deixar mais científico, tá? Então, ou seja, porque já discordo 1000% disso, tá? Porque da consciência parcial para baixo, eu não vou ter noção desse outro. E aí eu vou ter que cuidar de mim mesmo para tentar cuidar do outro. Porque eu não consigo ter a plenitude, completude a partir do outro, porque eu nem enxergo o outro. Eu ainda estou primitivo. Então esse é um pensamento behaviorista, um pensamento de consciência parcial para baixo. O que te faz mal, elimina. O que te faz bem, aumenta. Eu posso estar doente, ferrado, sem energia nenhuma. Quando eu faço bem ao outro, eu vou gerar endorfina, serotonina. Quem já fez o bem realmente para o outro, e você viu assim se transformar naquele outro? Como é que você se sentiu naquela hora? O maior presente vem pra você mesmo. O maior presente. Você cura o que daquilo? Você estava sem energia? Você está com energia agora. Descarga de oxitocina. Mas o meu ponto, Dudu, talvez seja até mais prático. Entendeu? Então, você tem razão, eu vou fazer o bem pro outro. Mas como é que eu vou fazer o bem pro outro se eu tô desidratado, se eu me alimentei mal, se eu não cuidei de mim? E aí eu acho que tem uma questão do kavaná. Eu vou pegar aqui uma expressão judaica que eu gosto muito, que é da intenção. Se a intenção eu estou de novo cuidando de mim, fingindo que eu vou cuidar do outro, no final das contas, tronco cerebral trabalhando. Outra coisa cara, eu preciso me alimentar bem. E eu preciso estar com o mínimo de saúde física para que eu possa cuidar do outro. Só que esta intenção tem um problema. Só eu sei qual ela é. Eu posso discursar o que for, eu posso falar bonitinho para todo mundo, não, eu estou indo dar o sopão realmente pelo outro. Depende do estágio que você está. Qual é a intenção? Depende do estágio que você está. A gente aqui não é Madre Teresa e nem Chico Xavier ainda. Não estou julgando vocês nem eu. Gostei do ainda. Mas eu acho que não estamos nesse Então, lugar ainda. estamos para Bem evoluir, longe, né? Porque o Chico Xavier e a Madre Teresa não precisavam disso, nada disso daí. Eles não precisavam. Talvez, eu não sei se é o ponto do Dan Entendeu? aqui. É a nossa faixa que está pedindo isso. Entendido. Mas acho que o ponto do Dan aqui, não sei se eu entendi direito, é assim, talvez no nível consciente agora, tá? Racional. A história que você estava falando do jeito americano de ser, que pega o consciente parcial para baixo, quando a gente pega aquele exemplo em caso de despressurização Máscaras de no avião, máscara de oxigênio, Esse é o cai. exemplo. Põe a primeira em você para depois poder ajudar os outros.
neste exemplo específico, faz sentido. Por quê? Se você tentar colocar a máscara no seu filho, por exemplo, filho primogênito, você daria sua vida por ele. Né? Lá no Mas se avião faz você sentido. morrer, você não, de repente, não deu nem tempo de salvar o filho e você ainda Se você morreu. desmaiar, né? Como é que Né? ele vai cuidar de você? Talvez essa dúvida que ele está Então, trazendo. lá no avião isso faz sentido. Mas na vida não é assim. Não, perfeito. Essa é a ideia. Esse lá exemplo, no avião ok, dá né? certo. Eu acho que a você gente quer dizer. quer levar isso para o egoísmo, entendeu? Se a gente vem nessa política da máscara do avião, a gente vai para o egoísmo. É sempre, não, vou cuidar de mim primeiro, vou cuidar de mim. Entendo. Primeiro. É que ali é uma questão O outro vai técnica ficar mesmo, longe disso, viu? Entendi. O outro vai ficar longe disso. Bem longe disso. Então, sim, uma vez eu perguntei para vários mestres, e aí a gente consegue chegar num ponto em comum sobre isso. Olha, todos os mestres, a pergunta sempre foi a mesma. Eu tenho escala de evolução aqui, eu tenho as faixas de evolução. Eu deixo de tomar minha cerveja, de transar, de fazer o que o meu instinto primitivo está mandando, e aí eu evoluo? Ou a partir da evolução, eu vou parar de querer essas coisas? Então, o que todos disseram? Tostines vende mais porque é fresquinho Não. ou é fresquinho porque vende mais? Você É tem um bom ponto. Não, esse é o ponto importante Já de não é um saber. bom ponto. Qual é a Não ordem é um bom da- ponto. né, do Não processo? é. É o ponto. Não é. Né? Sabe por quê? Quando você coloca isso em questão, você não tá afim de evoluir. Não, Não é? assim. Eu vou abrir mão da cerveja e do sexo pra poder evoluir? Não. Quando eu evoluir, eu largo. Mas não vai evoluir. mas não vai evoluir. Porque tá Sem plugado, disciplina não vai. plugado na parte Entendeu? baixa. Aí, aí tem uma escala de necessidades, que essa linha também traz, que a escala de necessidades tem mais de 40 necessidades. Então, afeto físico, afeto por palavra, sexo, fantasia, reconhecimento. Só que, imagine que são grupos de cada faixa. Ou seja, o cara lá em cima não quer reconhecimento. O cara aqui de baixo, se você não der reconhecimento, ele nem anda. Então, temos que entender que cada faixa tem um grupo de necessidade diferente. E a gente entende dentro dessa escala que de 0 a 10, vamos colocar assim de 0 a 10, ele tem que estar entre 4 e 7. Porque abaixo de 4, ele não tem nenhum... conquista, é bom conquistar as coisas, comprar uma casa, um carro. Para alguém primitivo, isso faz importância, faz a gente andar mais, não faz? Dá mais Inclusive, gás. ele parar de se sentir um merda, né? Dar gás pra gente continuar andando. Tipo, depois que ele conquistar a casa, o carro, o casamento, ele se sentir uma pessoa importante na sociedade, agora eu vou pra igreja. Agora eu vou ajudar o próximo. Ele vai chegando, né, na escala de Maslow lá, ele vai entendendo, ele vai chegar no próximo quando ele resolver algumas questões dele. Por isso que é uma escala, tá? Porém, então, de 4 para baixo, eu vou ter um sintoma. Ou seja, eu vou dar falta. E aí eu não vou andar, eu preciso desse combustível. Só que se eu passar desse 7, vira um transtorno. Eu tenho que ser sexo, por exemplo. Se eu deixar um cara primitivo sem sexo, abaixo de 4, vai dar pau. Ele vai ficar nervoso pra caramba, vai dar pau. Acima de 7, eu tenho um transtorno sexual. Entendeu? Pode virar uma obsessão. Ou seja, eu tenho que ficar aqui, ó. Na média. No 5. Equilibrado. Putz, obrigado, Júlio. Obrigado. Fiquei aqui no 5, aqui. Então, E não é o equilíbrio burro, né? Não é o Entendeu? equilíbrio parado, é o equilíbrio do movimento dentro de uma Eu fico uma dando faixa saudável. eu fico dando esse golinho, sem me perder, porque daí vai virar vício, vai virar transtorno. Então, a organização e limpeza, por exemplo, não é bom? Se eu ficar abaixo de 4, a gente pira. Eu acabei de mudar, o também vai mudar, a gente fica com aquelas caixas, incomoda, É desconfortável, incomoda, é desconfortável, não é? A mente faz fica mal, caótica. não faz? Então, organização e limpeza é uma necessidade humana. Mas o excesso de limpeza O é excesso. toque, né? É toque. Entendeu? Do transtorno? Vocês entenderam. Ok? Então, eu tenho que ir dando esses golinhos como combustível com foco na evolução. Mundo perfeito. É ali que a gente leva o nosso paciente. Entendeu? Ou seja, eu vou fazendo essa gestão e dando ele prioridade de treinamento. E o treinamento sempre na conhecimento, na habilidade e na atitude. E na reprogramação neural. Entendeu? Aí beleza. Ele chega. Quer dizer, não é esperar o carro atingir uma certa velocidade para aí o pneu encher. É primeiro enche o pneu do carro, depois você pode se movimentar com ele numa velocidade. Porque senão a gente está invertendo a ordem do Dependendo desenvolvimento. da faixa. É isso que é tão importante dizer. Da consciência parcial para baixo, sim. Da consciência parcial para cima, não. Não. O amor ao próximo, a caridade, sempre vão te dar mais plenitude antes de você. É outro estágio. Isso serve só da consciência parcial para baixo. Essa escala de necessidades, que a gente falou tudo isso, tem que entender que são pessoas diferentes.
em estágios diferentes. Você não vai chegar pra Madre Teresa e falar assim, Madre Teresa, você tá limpando as escaras aí, ou você tá limpando a merda desse paciente, deixa, vamos ficar na praia um pouquinho pra você se recompor. Aí você volta a fazer um bom trabalho, ela vai mandar você tomar no cu. Porque isso não é mais o alimento dela. Isso não alimenta mais ela, entendeu? Depende de quem nós estamos falando. Depende de quem nós estamos falando. Nós é que precisa disso aí. Isso, o que faz com que nós que estamos aqui, talvez alguns de nós estejam mais evoluídos em alguns pontos, sem dúvida, do que outros, mas estamos aí na média na consciência parcial, talvez um pouco mais próximo da outra, talvez um pouco menos, mas isso talvez traga pra gente uma provocação muito interessante. Como é que você olha o outro? Você impõe ao outro o seu modelo, inclusive a sua faixa, ou você pega alguém que agora você consegue enxergar que está no primitivo, e em vez de dizer que lixo, que merda, bota na cadeia mesmo e tomara que mofe lá, e você olha e fala assim, pera, se ele está no primitivo e eu quero evoluir, eu preciso fazer o bem. O que é fazer o bem para ele? É dar orgulho. Ele precisa começar a ter um pouco de orgulho, nem que seja ter orgulho da barriga de tanquinho dele. Pô, cara, mas você foi lá e roubou. Porque isso aí, a sociedade é injusta. Mas, cara, olha só, você tem um corpo legal, você podia ser atleta, você podia ser modelo. Eu? Pô, cara, você é um cara que fala bem, você é um cara que, tem uma habilidade manual. Então você vai trabalhar o orgulho. Mas o que é mais maluco desse processo é que depois que ele desenvolveu o orgulho, o que ele vai ter que fazer? Não, ele vai ter que deixar o orgulho. Ele vai ter que dar porrada no orgulho. Isso eu passo nas cadeias todas. Eu entro numa cadeia pra visitar uma cadeia. Primeira coisa que a gente entra nas salas, olha, eu construí isso aqui de papel. Cara, que lindo, que maravilhoso. O orgulho dele. Estamos lambendo o orgulho dele. Ele fica, que legal, eu vou entrar nesse programa. Ele entra nesse programa, porque até no programa vai lá o Emicida, vai um monte de rapper, jogador da seleção brasileira, chamar os caras pro programa, que por mim eles não vão. Ou seja, eles vão exatamente para essas figuras. Sim, tudo por importância. Perfeito. Tudo por orgulho. E vão, aí eles aprendem. Aí eles começam a deixar. Desconstruir. Então, ele começa a desconstruir. Mas para levantar o cara do limbo é o que o Dan tá falando, ele precisa. Que ele tá na lona. Sim. Ele tá abaixo de zero, entendeu? A gente tem eu tô fazendo, inclusive, uma campanha junto com o Recomeçar, abraço pro Recomeçar, tá? Que é um grande projeto de egressos do sistema prisional, que eles conseguem alocar empregos para essa galera. E a gente tem um treinamento para eles poderem voltar. E aí eles têm hoje um excesso de vagas e não tem preso, não tem egresso. Tem mais emprego do que egresso. Por quê? A gente foi fazer um estudo sobre isso, entendeu? Olha, o sistema, ele me negou e eu fui pro crime. Você tá mandando eu voltar para onde? Lugar que me nega, eu sou rejeitado lá. Faz sentido. Entendeu? Então a gente tá numa campanha agora com os egressos, exatamente, dele vencer. Dar uma chance, né? Do orgulho dele, vencer o orgulho dele, para ele poder. Não. O sistema é meu também. Ou eu que tô me negando dele, ou ele que me negou. E aí ele tá entendendo isso. É muito trabalho. É bom a gente entender, ou assim, se eu puder deixar essa mensagem que é o tema do programa, conhecer, desenvolver o ego é mais importante do que ficar 20 anos mexendo no lixo. O caminho terapêutico hoje é outro. Importante aqui que quando a gente fala de ego, mais uma vez senso comum, então você está dizendo que o importante é ser egoísta. Não, ego enquanto a sua essência. O seu eu. O seu eu verdadeiro e que é um eu que pede por virtudes. Ele pede. Você precisa só agora entender como atender isso, como desenvolver. É isso. Você sabe, Edu, uma última coisa aqui. A gente costuma finalizar aqui o nosso bate-papo, cada um, sempre que tiver ali alguma coisa no bolso, na mente, jogar um tempero no cérebro de Sócrates, né? Já que a gente vai comer ele ou está comendo. O meu tempero aqui passa muito por isso, por compreender que cada um está nesse estágio de evolução que a gente está falando e tudo mais, mas que a gente tem que desconstruir alguns sensos comuns. Tá? Então essa coisa de o ego, egoísmo, calma. Depende da faixa de cada um, que é o que você está batendo na tecla, que é o que você está falando, mas eu preciso começar a olhar um pouquinho mais para este processo de construção da consciência. Cara, sai das trevas. Sai das trevas. Tem que vencer o primitivismo. Se você não vencer os seus instintos primitivos, isso é isso que é importante. Você só vai vencer os seus instintos primitivos com competência. Competência. Eu tô depressivo. Depressivo é o cara mais arrogante que existe. Dá esse exemplo prático que o Dan tá falando, vou dar um exemplo prático. O cara tá lá na depressão. Por que ele tá na depressão? Se não for uma depressão bipolar, química, qualquer uma depressão... Ele não aceita aquilo que ele perdeu. Aquilo dava sentido na minha vida, aquela esposa dava sentido na minha vida. Pode ver que é uma pessoa extremamente arrogante. Tem aí
um famoso aí que tá numa depressão, não trabalha mais porque a esposa morreu, podem procurar, não quero falar o nome. Vocês procurem aí, tá? E a primeira coisa que ele fala na entrevista dele é o nível de ódio e arrogância. Eu fiz a carreira de muitos, nesse nível de ódio, assim. Fiz a carreira de muitos que não me deram valor. Muitos dão valor pra mim. Agora, quem não deu valor pra mim, com ódio, não consegue perdoar. Ele tá lá na dominância, eu quero importância. Aí você fala, por que você tá em depressão, querido, não consegue mais trabalhar porque a empresa morreu? Porque é um nível de orgulho gigantesco. Então esse nível de orgulho não consegue aceitar que a coisa saiu do seu controle, saiu do seu planejamento. E aí sem essa aceitação, ou seja, sem competência da aceitação nesse ego, no lobo frontal, ele não domina os instintos primitivos. Vai ter a depressão. É isso. Brilhante, Pô, hein? tempero, senhores. Brilhante. Eu queria deixar o Júlio, eu quero fechar. Eu acho que eu tenho uma área muito primitiva aqui, porque eu Todos tô até temos. agora imaginando a Madre Todos Teresa temos. mandando alguém tomar no cu. Meu lado primitivo, tá lembrando? A Madre Teresa não vai fazer isso, né? A Madre Teresa não vai fazer isso. Não, cara, eu achei sensacional a conversa, cara, porque realmente, assim, eu acho que a psicanálise, toda essa compreensão faz com que a gente se entenda, mas, assim, isso não é o mais importante, né? O mais importante é o que a gente faz com isso, né? E embora você tenha dito que não tem a ver com religião, mas eu acho interessante, porque eu acredito na Bíblia, tem uma Bíblia aqui, eu acredito na Bíblia, acredito no que está escrito nela, e tem um paralelo muito grande, que você falou, por exemplo, do ego. Logo no comecinho da Bíblia conta lá, Deus criou o mundo, criou Adão e Eva, e que para mim, bom, talvez eles tenham existido, né, mas existe, eu acho que uma boa dose de alegoria nisso, mas conta que esse momento em que o primeiro homem peca, é justamente o orgulho, né? Fala assim, olha, o que está te separando, que Deus fala, né? O que está te separando de mim é justamente você confiar em você mesmo e esquecer que você tem que confiar em mim. Então, assim, a partir do momento que você tentou confiar em você mesmo, aí tem todo esse processo de queda e depois um processo de restauração, né? Exatamente isso. É. Ou seja, ele estava certo. Então, certo. É interessante isso. Olha, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a aula. Aula. Não sei se vocês perceberam, mas eu fiquei, acho que 95% do tempo calado. Porque, de verdade, eu tava comendo do cérebro... Não, comendo do cérebro do Eduardo Casarotto para entender todas essas técnicas e todo esse jeito de pensar o processo, tá? E eu achei incrível, tá? De verdade, incrível, parabéns. Aí, não sei se a audiência tá na mesma viagem que eu estou, tá? Ok? Mas se tiverem, o que eu queria te pedir, que talvez a gente não faça agora, mas coloque nos créditos, os 16 passos para as pessoas poderem se desenvolver na questão da consciência. Os 33 virtudes. 33 passos, exato. Deixa aqui um presente, então, tá? Eu criei toda essa metodologia e aí, para uma forma de dar de graça para as pessoas e uma forma das pessoas também ajudarem ao processo, Certo. Esse processo custa R$ 1.800. Como é que eu dei de graça isso? Porque na cadeia é de graça. Na cadeia eu não ganho R$1 com a cadeia. Lá, para todas as cadeias, eu dou de graça. Mas a gente montou um desafio, 33 semanas de virtudes. Ou seja, vai entrar no site lá, depois a gente pode deixar o link aí, é só entrar lá, a pessoa recebe totalmente gratuito todo o processo, todos os exercícios, todos os vídeos, tudo. São 10 horas de treinamento do lobo frontal, para isso, com todas as 33. A única coisa que ela tem que devolver é um vídeo por semana dizendo: tô me sentindo assim, tô entendendo, não tô entendendo. Não é para agradar as virtudes, é para mudar real. A gente, olha, deixei de fazer isso, me percebi no trânsito diferente, olha, resolvi isso, a minha depressão. Ou seja, o que você tá, raio que você tá sentindo naquela semana, manda um vídeo pra gente, pra gente continuar estudando exatamente todo o processo. E você consegue ter acesso de graça a isso. É um site? Tá no site, tá no site. Só colocar lá o seu e-mail, você já recebe o acesso à plataforma e recebe de graça. www.eduardocasarotto.com. Instituto Virtudes. institutovirtudes.com.br. Sem o BR ou com o BR? Com BR. institutovirtudes.com.br. É só entrar lá, desafio 33 semanas. Você já recebe tudo isso daí. Maravilhoso. Sensacional. Valeu, senhores. Só temos para agradecer, né? Em primeiro lugar, o Senhor Todo-Poderoso lá em cima, por nos permitir estar tudo aqui. Quero ver vocês fazerem o desafio, hein? Vamos, por que não? E, Eduardo Casarotto, muito obrigado aí pelo seu tempo. Obrigado, pela sua explicação. Obrigado nem a gente, né? Assim, é uma gratidão a gente conseguir
levar isso Privilégio ao a gente poder público. É um privilégio. saber disso, né? É um privilégio a gente poder colocar isso para mais pessoas. Eu é que sou grato. Puxa, as pessoas precisam saber para se curar. Então, Verdade. que bom que essa informação chegue mais pessoas. Legal. E vai chegar. Obrigado eu. Por um mundo melhor. Muito bem, senhor Júlio. Feche aí, senhor que tem nome de imperador romano, Eu? com toda a humildade. Tá bom. Mas mais uma vez, obrigado por acompanhar a gente aqui. Foi realmente uma aula. Agora eu entendi o título. Finalmente eu entendi o título que a gente está discutindo. Pronto. E a gente se encontra daqui a uma semana, no próximo episódio de Quando Eu Comi o Cérebro de Sócrates. É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais.